Throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo pro nosso canal. No vídeo eu vim gravar uma tag pra vocês, que o nome da tag é Se Eu Fosse Um. Aí tipo, se eu fosse um objeto, eu seria uma cama rosa, entendeu, gente? É assim a tag. E lembrando para vocês se inscreverem no canal, ativar a notificação se você não estiver ativada. Seguir meu Facebook, meu Instagram, meu Scout, que completamos 100 inscritos, cara. Hashtag 100 inscritos e rumo aos 110 inscritos. Porque nosso rumo é de 10 em 10 inscritos, gente. A nossa meta ainda tá bem baixinha, não tá, gente? Por enquanto eu não vou aumentar, não. E também eu tenho uma notícia pra falar pra vocês, que a última vez que eu vi um vídeo aqui do canal, é um mês que eu postei ele. É um mês, é um meme que eu postei ele. Ele tá com 632 visualizações, cara. Gente, muito obrigada. 632 visualizações, gente. Muito obrigada, sério mesmo, por essas 632 visualizações aqui do canal. Então, gente, vamos começar. Lembrando, se inscreve, ative as notificações e siga minhas redes sociais. Bora começar. Tá tudo anotado aqui no papel. A primeira pergunta é: se eu fosse um mês, o mês que eu seria o mês de setembro. Porque setembro tem independência. Eu gosto do mês de setembro. A segunda pergunta é dia da semana. O dia da semana seria dia 1, que é o início do mês. Eu gosto de início de mês. A estação do ano, eu seria primavera, porque eu amo as flores. E eu gosto muito delas, da cor que é na primavera. E se eu não me engano, a gente está na primavera. Não sei, não me lembro. Um planeta que eu seria Terra. E a direção, eu seria sul. Eu seria direção sul. Bom, o móvel de casa que eu seria. O móvel que seria... eu seria cama, porque a cama a gente dorme, né? O pecado que eu seria... pecado do aborto, porque eu odeio o pecado do aborto, porque todo mundo tem direito à vida, né? E você, tipo, abortar uma criança é difícil, cara. Próximo, se eu fosse um sentido. Se eu fosse um, eu seria o sentido da audição, porque ouvir é muito especial. Eu sei que tem pessoas que não podem ouvir, tem problema de ouvir e também de falar. Mas eu agradeço muito por eu saber falar e ter um ouvido que possa ouvir. Se eu fosse uma pedra, que pedra eu seria? Bom, se eu fosse uma pedra, eu seria com certeza esmeralda, porque esmeralda é uma pedra brilhante, um verde forte, bem bonito, né? A próxima é: se eu fosse uma planta, qual planta eu seria? Se eu fosse uma planta, eu seria orquídea, porque a orquídea adora ficar nas árvores, né, gente? Eu também. Eu não fico muito assim em árvores, porque as árvores que tem aqui em casa, elas são pequenas, assim. Não é grude. Mas a próxima é: se eu fosse uma flor, qual flor eu seria? Se eu fosse uma flor, eu seria a rosa dos desertos, porque a rosa dos desertos é uma flor muito bonita. E aqui em casa tem um monte. Se eu fosse um clima, que clima eu seria? Eu seria clima frio, porque eu adoro frio. Calor, cara, não sei, mas eu prefiro frio do que calor. E se eu fosse um prato, que prato eu seria? Bom, eu seria um prato de plástico rosa, porque prato de vidro eu quebro toda hora, gente. Vocês não imaginam como eu quebro prato de vidro. É só eu tô lá lavando uma loucinha bem básica, do nada eu ponho uma panela assim na pia, quebrou um prato, quebrou um copo. Bom, se eu fosse um instrumento musical, que instrumento eu seria? Eu seria a bateria, porque eu amo muito tocar bateria. E eu faço aula de bateria, gente. E se você não saber disso, é porque você não segue meu musical, que no meu musical tem um monte de vídeo de eu tocando bateria.
E também não segue meu Instagram, porque no meu Instagram eu tenho um monte de foto de eu tocando bateria, hein, gente? Então pode seguir lá. Se eu fosse elemento, que elemento eu seria? Como eu já falei, eu gosto do clima frio, eu seria o elemento gelo. Pra quem não entendeu, elemento é tipo fogo, água, terra, ar e gelo. Se eu não me engano, são esses. E é tipo Avatar, né, gente? Tipo, eu vou num concurso de avatares e eu quero escolher um avatar pra mim ser. Eu vou ser um avatar de gelo, entendeu? Se eu fosse um lugar, que lugar eu seria? Se eu fosse um lugar, eu seria Nova York, porque minha irmã morará e faz um tempão que eu não vejo ela, então eu tenho vontade de ir pra lá. Só ver ela, gente, eu não pretendo morar. Se eu fosse um sabor, que sabor eu seria? Eu seria o sabor de chocolate. E se eu fosse uma palavra, que palavra seria? Bom, se eu fosse uma palavra, seria a palavra amor, porque essa palavra é bem legal. E se eu fosse objeto, que objeto eu seria? A gente fez com móveis e agora é objeto. Se eu fosse objeto, eu seria uma bola, que ia ser mais fácil para mim andar, só ir rolando. É verdade, né, gente? É só alguém me chutar ou eu ir rolando mesmo, eu chego rapidinho. E se eu fosse uma parte do corpo, que parte de corpo eu seria? Bom, seria os olhos, que esses olhos, eles enxergam. Então, eu seria os olhos, porque é muito bom você enxergar. Eu sei que tem gente também que não pode enxergar, ou já nasceu sem poder enxergar, ou aconteceu, entendeu? Se eu fosse uma música, que música seria? Se eu fosse uma música, eu seria Vermelho Cor da Amor. Essa música vai estar passando aí pra vocês. Só chave de quebra, põe fogo no baseado. La 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 ya. Já deu 4h20, a banco bloca, a favela tá de marola. Pico pousado, insiste em vir na porta. E nós despista dando fuga de meiota. Ai de quem tentar nos parar. É o DJ. E se eu fosse um símbolo, que símbolo eu seria? O símbolo que eu seria era este, porque eu amo fazer símbolo de coração. E bom, gente, essas foram as 25 perguntas de se eu fosse um. Vocês deixam aqui nos comentários qual vocês mais gostarem e se vocês querem outra tag, que essa daqui é especial 100 inscritos, por a gente ter completado 100 inscritos da nossa família. Me siga no Facebook, Instagram Musical.ly. Siga também todos os participantes aqui do canal que estão aqui na descrição, que é a Daiane, o Cauã, Sem Noção, a Nicole, Nick Reação, eu versus Loucura, a Kawane, que é Cacau Team, que também tá aqui na descrição, Tami Power, que é a Tami, e várias outras pessoas. Também tem a Mon Player, que também tá aqui na descrição, tá? Então segue eles lá, também se inscreva no canal se você não for inscrito, ative a notificação se você não ativou ainda. E tchau, esse foi o vídeo, obrigado pelos 100 inscritos, falou!